Olá pessoal, estamos de volta aqui no nosso canal e vamos continuar fazendo a análise dos elementos mórficos das palavras. E se você estiver gostando dos nossos vídeos, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no nosso canal. Então vamos lá iniciar a nossa aula. Na primeira questão, ele pede para assinalar a alternativa em que o elemento mórfico em destaque está corretamente analisado. Nós temos a palavra menina e a letra que está destacada é a letra A. E ele diz que é uma desinência nominal de gênero, realmente, porque serve para diferenciar o masculino menino do feminino menina. Então, está corretamente analisado. Na letra B, ele coloca o verbo vendeste, que é a segunda pessoa do singular do pretérito perfeito, vendeste. E ele diz que esse é uma vogal de ligação. Nós sabemos que para descobrir o radical dos verbos, nós devemos colocá-los no infinitivo. Então, vendeste está na segunda pessoa do singular, que é tu. Então, vamos colocar no infinitivo, vender. E depois eu vou retirar o ER. Quando eu retiro o ER, o que sobrou é o radical. O que é que vem depois do radical? É a vogal temática E. Então, esse é uma vogal temática e não uma vogal de ligação. E se ele também estivesse considerando esse E final aqui, porque a gente não sabe qual é o E que ele está analisando, mas se fosse o este aqui final, também seria uma desinência número pessoal e modo temporal, e não uma vogal de ligação. Então, ela está incorreta, certo, gente? Não é vogal de ligação. Observando, aí nós temos o E que vem depois do radical, é chamado de vogal temática. E nós temos aí na letra C a palavra gasômetro. Essa palavra gasômetro, gente, é a junção da palavra gás mais metro. E esse O, que ele está dizendo que é uma vogal temática de segunda conjugação, nós sabemos que as vogais temáticas são A, de primeira conjugação, E, de segunda conjugação e I, de terceira conjugação. Então, esse O não é uma vogal temática de segunda conjugação. Ele está o quê? Para uma vogal de ligação, porque está ligando a palavra gás com a palavra metro. Juntou aí as duas palavras, formando apenas uma, para poder facilitar o som. Então, também está incorreta, tá bom? A análise está incorreta. Vamos para a letra D. Amassem. Ele diz que esse se é uma desinência de segunda pessoa do plural. Qual é a segunda pessoa do plural, gente? É vós, não é isso? É eu, tu, ele, que é a primeira, segunda, terceira do singular, nós, vós, eles, que é a primeira, segunda e terceira do plural. Então, esse SE não é desinência de segunda pessoa do plural. Ele é uma desinência modo temporal, porque ele indica que o verbo está no modo subjuntivo e está no pretérito imperfeito. É uma marca, pessoal, do pretérito imperfeito do subjuntivo, esse se. Se eu amasse, se eu falasse, se eu escrevesse, se você cantasse, basta lembrar. Quando tem a presença do se, é o pretérito imperfeito do subjuntivo, indica uma hipótese. A letra E, então está incorreto, também está incorreta. E a letra E, nós temos cantarias. Na letra E, nós temos cantarias. Esse is, ele diz que é uma desinência do imperfeito do subjuntivo. E nós acabamos de dizer que a desinência do imperfeito do subjuntivo é o se. Então, esse is não é. É uma marca de segunda pessoa do plural e não é do subjuntivo, não é marca de subjuntivo. Então, ela está incorreta, porque não é uma desinência de imperfeito do subjuntivo, porque nós vimos que é o se. E cantarias indica que está na segunda pessoa do plural, vós, do futuro do pretérito. Então, a única alternativa que está corretamente analisada é a letra A.
Nós temos a letra A. Agora vamos para a segunda atividade. Assinale o item em que há erro. Ele quer o item em que há erro, pessoal. Então, vamos lá. Quanto à análise da forma verbal, cantávamos. Cantávamos, vamos lá. Pertence aqui verbo cantar. Então, vamos analisar logo aqui o radical. O que é que nós fazemos para descobrir o radical de cantávamos? Retiramos a terminação AR. O que sobrou é o radical. Pronto. Então, nesse caso, eu já sei que cante é o radical. A é a vogal que vem depois do radical. Essa vogal que vem depois do radical é chamada de vogal temática. Canta é o tema. O que é o tema, meninos? É quando nós juntamos o radical com a vogal temática. Quando nós juntamos o radical com a vogal temática, nós temos o tema, então está correto. O vá é a desinência do pretérito imperfeito do subjuntivo. Aqui nós temos um errinho, porque esse vá não indica subjuntivo. O pretérito imperfeito do subjuntivo é marcado pela forma se que nós vimos. Cantasse. Esse vá é o pretérito imperfeito do indicativo. Eu cantava, eu falava, eu estudava. E nós temos os verbos também que apresentam o ia no lugar do vá. Por exemplo, verbos terminados verbos de segunda conjugação, fazer, correr, vai ficar corria, fazia, ok? Então, aí está incorreta. E nós temos a letra E, que ele coloca aí o morfema mus, é desinência de primeira pessoa do plural. Está correto. Mus é desinência de primeira pessoa do plural. Corremos, no caso aí, cantávamos, falamos. Então, esse mus indica a primeira pessoa do plural, nós. Então, a opção em que há um erro é a letra D, que não é desinência do pretérito imperfeito do subjuntivo, mas do indicativo. Nessa questão, nós vamos analisar as formas verbais, identificando radical, vogal temática e desinências. Nós estamos observando que todas essas formas pertencem ao mesmo verbo, que é o verbo estudar. Para a gente descobrir o radical do verbo estudar, nós colocamos no infinitivo, estudar, e retiramos a terminação AR. O que sobrou é o radical. Então, todos esses verbos, todas essas formas vão ter como radical até a letra D, que é a forma invariável. A vogal que vem depois do radical, que é o A, é o que nós chamamos de vogal temática. Esse A aqui é a vogal temática. E o que vem depois da vogal temática é o que nós chamamos de desinências. Então, vamos observar essa desinência aqui, que é vamos, não é? Nós temos a desinência vá, que indica o tempo e o modo. Estudava indica que está no pretérito imperfeito do indicativo, é uma marca do pretérito imperfeito do indicativo, esse vá. Eu estudava, eu falava, eu cantava. Então, desinência do pretérito imperfeito do indicativo. E o mos, e esse mos aqui indica primeira pessoa do plural. Nós temos a primeira pessoa do plural. Então, é a desinência número pessoal. Agora, vamos para estudasseis. Nós vamos analisar o se, que é uma marca do pretérito imperfeito do subjuntivo. Esses dois S's. Nós falamos também que esse se é uma marca do pretérito imperfeito do subjuntivo. Se eu falasse, se eu cantasse, se eu lesse. Então, marca o pretérito imperfeito do subjuntivo. E o is, esse is aqui indica a pessoa, o número e pessoa. Estudasseis, vós estudasseis. Então, marca a segunda pessoa do plural, que é vós. É a desinência número pessoal. Agora, vamos para a letra C. Estudariam. Continua o mesmo radical e a mesma vogal temática e vamos analisar o ri. Nós temos o
Ria. Vamos analisar esse ria aqui. Ria, gente, é uma marca de que tempo? Eu cantaria, eu falaria. É uma marca do futuro do pretérito. Eu aprenderia, futuro do pretérito. Então, é uma desinência, modo temporal, futuro do pretérito do indicativo. E esse M final aqui indica o número e pessoa. Quem estudariam? Eles. Terceira pessoa do plural. Aqui nesse quadro ele mostra direitinho como ficou a análise dessas formas verbais. Estude, radical, o a, vogal temática, o vá é a desinência de modo e tempo, que indica o pretérito imperfeito do modo indicativo, que foi o que nós falamos, e o mus é a desinência de número e pessoa, que indica a primeira pessoa do plural. E nós temos também, continuando aí na letra B, estude radical, a vogal temática. O se é a desinência modo temporal, porque indica o pretérito imperfeito do subjuntivo, e o is indica o número e pessoa, porque se trata da segunda pessoa do plural, vós. E na letra C nós temos o radical estude, o a vogal temática, o iria. Esse iria caracteriza o futuro do pretérito do indicativo, desinência modo temporal, e o M caracteriza a desinência número pessoal, terceira pessoa do plural, eles. Nessa questão, ele pede para classificar os elementos mórficos da forma verbal achávamos. Como nós vamos fazer para descobrir, não é? Nós já estamos vendo a resposta aqui, mas nós vamos fazer o seguinte. Achávamos é uma forma verbal que pertence ao verbo achar. Então, vamos colocar no infinitivo. Como é que eu faço para descobrir o radical? Retiro a terminação AR. O que sobrou é o radical. Então, eu já sei que essa letra aí vai ser o radical. O que é a vogal temática? É a vogal que fica depois do radical. Então, pronto. Eu já sei que esse A bem aqui é a vogal temática. E esse ache é o radical. O vá, achava, caracteriza o que, gente? O tempo e o modo. Pretérito imperfeito do indicativo. Esse vá é uma marca do pretérito imperfeito do indicativo. Então, é uma desinência, modo temporal, certo? Desinência, modo temporal. Que caracteriza o tempo, o pretérito imperfeito, do modo indicativo. E o mus é uma desinência, número pessoal, porque caracteriza o número e a pessoa. Achávamos quem? Nós. Então, primeira pessoa do plural. Classifique os elementos mórficos da palavra amigos. Nós temos amigo, a gente sabe que é um substantivo, o amigo tá dando nome a um ser, também pode ser adjetivo se estiver dando uma característica. Nessa questão, nós temos a palavra amigos. Eu sei que até a letra G é a base da palavra, eu posso formar outras palavras a partir dela. Amiguinho, amigão, amigona. Então, eu vou considerar até o G como o radical, porque a partir dele eu posso formar novas palavras. O O vai indicar o quê? A desinência de gênero. Eu posso dizer amigo ou amiga. E o S vai indicar que a palavra está no plural. Se vai dar a ideia de plural, então vai ser a desinência de número. Vamos para a próxima questão. Assinale o grupo em que as palavras não são todas cognatas. O que são cognatas, pessoal? São palavras que pertencem ao mesmo radical. Poeira, nós temos o mesmo radical aqui, não é? De poei. Nós temos poeira. O radical vai até o R, pode formar poeirinha. Ele colocou poeira, empoeirado e poeirento. Aí, empoeirado, ele colocou um prefixo, mas o radical continua o mesmo, até o R. E nós temos poeirento também, então o radical vai até o R, que é a parte que não modifica. Então, todas essas palavras são cognatas, gente. Vamos corrigir aí. Então, nós vamos pular a letra B, vamos deixar por último. Na letra C,
Nós temos a palavra corporal, que vem de corpo, então o radical vai até o P. A partir daí eu posso formar corpinho, corpão. Corpanzil, também o radical vai até o P. E corpóreo também vai até o P. Então, todas essas palavras apresentam o mesmo radical. E na letra D, nós temos floreado, nós temos como radical até o R, vem de flor. Florido também, ele acrescentou um sufixo ido, mas o radical vai até o R. E florescer também vem de flor e o radical vai até o R. Então, está correto. Todas são cognatas. Então, qual é a letra em que todas as palavras não são cognatas? É na letra B. Nós temos fome, que o radical vai até o M. Nós temos faminto, que tem a ver com fome, mas o radical já não é mais o mesmo. E nós temos famigerado, que apresenta um outro significado diferente de fome e de faminto. Famigerado é algo notável, célebre, então tem um significado, gente, diferente. Então, as palavras que não são cognatas pertencem à letra B, não pertencem ao mesmo grupo de palavras. E nós temos na quarta questão, assinale a opção que não apresenta desinência de gênero. E nós sabemos que desinência de gênero é quando nós diferenciamos o masculino do feminino, através das terminações, certo? Das desinências O e A. Divertida, eu posso dizer divertido e ficar no masculino. Então, é desinência de gênero, essa tá certa. Respeitoso, eu posso dizer respeitosa e ficar também no feminino. Agora vamos pular para D. Aborrecido, eu posso dizer aborrecida e mudar a desinência de gênero. Então, no caso de fantasia, esse A não é uma desinência de gênero, porque não existe o fantasio. Então, a letra que nós vamos marcar, que não se trata de desinência de gênero, é a letra C. Agora, nós vamos para a próxima questão. Assinale a opção que apresenta a desinência de número, ou seja, que indica que a palavra está no plural. Essa daí também está bem simples. Nós temos a palavra pires, que é uma palavra que a gente só sabe se está no singular ou no plural, dependendo do artigo que está lá acompanhando. Então, o pires pode estar muito bem no singular. O pires pode estar no singular, correto? Lápis pode ser o lápis no singular. E letra D, vírus, pode ser o vírus no singular. E na letra B nós temos todos. É uma palavra que está no plural. A letra que nós vamos marcar é a letra B. Todos indica plural. Na sexta questão, na palavra equilibristas, indique a ordem correta dos morfemas. Então, vamos lá analisar equilibristas. Então, o que é que nós temos na palavra equilibristas? Nós temos o radical que vai até a letra R. A partir dele, nós podemos dizer equilíbrio, equilibrar. E istas, que é a parte que vem depois do radical, nós chamamos de sufixo. Aqui tem sufixo, né? Então, vamos ver o que é que vai aparecer aí. Sufixo, equilibristas. Não existe equilibristo, então não tem desinência de gênero. Mas a palavra está no plural. Esse S caracteriza plural, então eu já sei que tem a desinência de plural. Então, vai ficar, gente, como é que vai ficar? Radical, equilibris, equilibre, radical. Aí vai ficar sufixo, que é o ista, sufixo, radical, sufixo e desinência de número. Então, vai ser a letra C, desinência de número, porque a palavra está no plural. Vamos para a próxima. Indique em qual opção há erro na identificação do elemento mórfico. Nós temos na letra A, chaleira. Nós já sabemos que esse L realmente se trata de uma consoante de ligação, porque está juntando o radical chá com o sufixo eira, para poder melhorar, para poder ajudar no som da palavra, chaleira. Então, é uma consoante de ligação, está certo. Lentamente vem da palavra lento, lento. Então, esse mente é uma parte que é acrescentada no final da palavra, então é um sufixo, realmente. Se trata de um sufixo, está certo. Antiga, desinência indicativa do feminino, porque existe antigo,
no masculino, então antiga, esse A é desinência de feminino. E nós temos na letra D por E. Esse por E aí, esse E, ele não é uma vogal temática. Por que ele não é uma vogal temática, gente? Porque ele é tônico. Palavras que terminam em consoante ou em vogal tônica não apresentam vogal temática, certo? Então, a alternativa que está incorreta aí é a letra D. A oitava pede para identificar as seguintes desinências modo-temporais. Então, nós temos esse vá, pessoal. Só lembrando, vá é uma marca do pretérito imperfeito do indicativo. Falava, cantava, gostava. Urá é uma marca do pretérito mais que perfeito, do indicativo também. Eu cantar, eu falar, eu escrevera. E esse se é uma marca do pretérito imperfeito do subjuntivo. Se eu fizesse, escrevesse, falasse. E uria é uma marca do futuro do pretérito do indicativo. Eu falaria, eu cantaria. Vamos lembrar, esse vá é uma marca do pretérito imperfeito do indicativo. Urá é uma marca do pretérito mais que perfeito do indicativo. Eu falara, eu cantara. Esse se é uma marca do pretérito imperfeito do subjuntivo. Se eu falasse, se eu cantasse. E esse iria é uma marca do futuro do pretérito do indicativo. Eu cantaria, eu falaria, eu escreveria. Agora vamos para o 9. Indique as desinências verbonominais indicativas do infinitivo. Quais são as desinências que marcam o infinitivo, pessoal? É a R, ER e IR. Quais são as desinências que marcam o gerúndio? Quando nós temos a ideia de que a ação está acontecendo. Então, é quando o verbo termina em N, D, O. Cantando, falando, escrevendo. E quando que o verbo indica particípio? Quando que ele está no particípio? Quando ele apresenta as terminações de, O. Falado, cantado, estudado e dá a impressão de que o fato já aconteceu, já passou.